A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que nós disponibilizamos aí para os irmãos. Às terças-feiras estamos fazendo esses estudos. Esses estudos são sempre de conteúdo histórico e não doutrinário, tá certo? Então é apenas para nós aumentarmos o nosso conhecimento no tocante a tudo aquilo que tange a nossa fé, ao nós olharmos para trás e ver como pessoas deram a vida por amor ao Evangelho e ajudaram com isso a formar, né, a nossa fé. Antes de mais nada, nós vamos estar orando. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos na Tua presença e queremos pedir que nesse momento o Senhor esteja conosco, nos abençoe nesse estudo, tudo aquilo que formos falar, que venha a ser algo que venha somar para o nosso conhecimento em tudo aquilo, Senhor, que abrange o conteúdo de nossa fé. Esteja conosco, nos abençoe e nos guarde, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, vamos lá então para mais um estudo. Hoje o estudo está bonito, né? Nós vamos ver aí que o assunto ele é muito interessante. Os irmãos sabem que nós fizemos uma série e nessa série nós falamos ali sobre primeiramente a questão da patrística, né? O ano que vai do ano 100 ao ano 476. Bom, ali falamos o que aconteceu na patrística, falamos sobre o cânon, os pais da igreja, tudo aquilo. No ano 476 começa a Idade Média. E nós falamos também sobre a Idade Média, as coisas que envolviam a nossa fé no tocante à Idade Média. Aí vai do ano 476 até o ano 1517. 476 com a queda do Império Romano e 1517 com a Reforma Protestante. Ali falamos que mais coisas na história tanto marcam o início da Idade Média, quanto mais coisas na história também marcam o fim da Idade Média. Então nós sempre escolhemos uma que está mais de acordo com aquilo que nós estamos abordando. Mas, por exemplo, nós tivemos ali no final, no ano de 1517, a Reforma Protestante, também tivemos o advento da imprensa e também tivemos ali um pouquinho antes ali a queda de Constantinopla, na verdade a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Então tudo isso daí marcou o fim da Idade Média. Mas nós pontuamos mais a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante ela vai justamente dar início a uma era moderna. Então veja bem, o que aconteceu após a Reforma Protestante? Você já parou para pensar nisso? Guedes, nós sempre falamos aí até a Reforma Protestante, mas o que aconteceu depois? Da onde vieram as denominações? Por que nós estamos aqui hoje, somos chamados de batistas, de assembleanos, de presbiterianos e de tantas outras? Hoje é foco do nosso estudo e para isso nós vamos falar também sobre o nosso Brasil, tá certo? Então vem comigo, o estudo ele é amplo, é bonito e nós estamos fazendo a coisa com o máximo cuidado aí para a gente poder chegar sempre a um bom entendimento, tá certo? Vamos lá então, desenvolvimento da nossa fé após a Reforma Protestante. Como eu falei para os irmãos, hoje nós vamos ver aquilo que aconteceu depois da Reforma, 1517 para cá. O que aconteceu aí com a nossa fé? Aqui tem um mapa, na verdade não é um mapa, né? Nós podemos dizer isso aí uma linha do tempo. Tá bem pequenininho assim, mas eu vou explicar para os irmãos e vai dar para mais ou menos para entender. Aqui nós temos o ano 1500, 1600, 1700 e sucessivamente, tá? Aqui nessa linha aqui, ó, essa linha aqui, nós temos os anglicanos. Os anglicanos, quando a gente falar sobre anglicano, nós estaremos falando sobre a Igreja da Inglaterra, tá certo? Aqui nós temos os luteranos. Aí nós vamos lembrar sempre que os luteranos, eles são aquelas denominações que vêm diretamente de Lutero, a denominação diretamente de Lutero, tá? Aqui em cima nós temos os calvinistas, que tanto vai pegar as igrejas reformadoras quanto as presbiterianas, tá certo? Então nós vamos falar sobre isso daí. E aqui em cima nós temos os anabatistas, tá? Então se nós olharmos bem, ó, anglicanos, luteranos, calvinistas e anabatista. Toda essa linha aqui, ela corresponde ao período da Reforma Protestante. E nós vamos ver aqui, na medida em que o tempo foi passando,
essas denominações, essas linhas foram dando início e surgimento a várias outras, tá certo? Então a gente vai ver esse mapa aqui, depois nós voltaremos a conversar sobre ele, porque ele é muito importante para o entendimento histórico de como da onde nós surgimos, tá certo? Vamos dar continuidade então? Precisamos dividir o Brasil em 3 fases para o melhor entendimento. Como eu falei para os irmãos, nós vamos falar como que surgiu a nossa fé aqui no Brasil. E para a gente entender melhor isso, a gente precisa separar o Brasil em 3 partes, né? Primeiro é o Brasil colônia, o período Brasil colonial. O segundo é o Brasil monárquico. E o terceiro é o Brasil república. Bom, se nós formos separar assim, a coisa fica muito mais fácil. E lembrando aos irmãos aí que, embora nós estejamos separando o Brasil por essas fases, nós não iremos falar no que aconteceu nas coisas que estavam por fora. Nós estamos falando aqui no que tange a fé, tá certo? Para ficar bem claro, porque a história ela é muito comprida, né? É muito grande, não daria tempo da gente ir aí indo para os lados da história. Nós estamos centralizando o estudo da igreja, né? Da formação cristã e tudo mais, tá certo? Então vamos dar continuidade aí. Vamos falar primeiramente então sobre o Brasil colonial. Os irmãos vão lembrar disso, né? O Brasil, olha lá, foi descoberto e tornou-se colônia de Portugal em 1500. E em 1532 chegou ao Brasil o primeiro protestante, o luterano Eliodoro Eboano, filho de um amigo de Lutero. Então vamos explicar bem isso daí. O Brasil ele foi descoberto no ano de 1500. Né? Por Portugal, Pedro Álvares Cabral, nós sabemos disso, né? O que acontece? No ano de 1530, o Brasil ele começa a ser uma colônia diretamente de Portugal, porque até então as expedições para cá elas eram muito pontuais, mas depois de 1530 o Brasil fica de fato uma colônia portuguesa, embora ele já pertencesse a Portugal desde 1500, tá? Mas foi no ano 1532 que acontece a chegada do primeiro protestante aqui no Brasil. Olha aí que interessante, como nós falamos ali o nome dele, Eliodoro, né? Eliodoro. Esse Eliodoro, ele era filho de um amigo de Lutero. Lutero lá na Europa, né, nós lembramos que Lutero estava fazendo a reforma protestante mais localizado na Alemanha. E o que vai acontecer? Um amigo de Lutero manda o seu filho para o Brasil, colônia portuguesa, né? Manda para cá para que ele pudesse aqui dar continuidade à sua vida. Então essa, na verdade, foi a primeira vez que um homem protestante colocou o pé aqui no Brasil, tá? Deixa eu passar aqui. Sim. Uma missão francesa enviada por João Calvino se estabeleceu em 1557, realizando o primeiro culto protestante no Brasil, que como era de dominação católica, sendo obrigados a defender sua fé, foram mortos. Aí aqui a gente precisa pontuar um pouquinho isso daí. O que vai acontecer? Bom, o primeiro homem a chegar no Brasil, né, como protestante foi em 1532. Mas em 1557, João Calvino, lembrando que João Calvino, lá na Europa, ele é um daqueles reformadores, juntamente com Lutero, juntamente com Zúglio, né? João Calvino, ele era da França, mas ele foi para a Suíça, em Genebra, para ali dar continuidade à reforma e foi um dos reformadores. Ele mandou para cá, para o Brasil, uma expedição missionária, isso em 1557. Quando ele faz isso, ele organiza aqui, né, essa expedição organiza aqui o primeiro culto protestante em terras brasileiras. Mas há de pensar que, embora houvesse liberdade de culto, a fé aqui ela era totalmente católica. E precisamos lembrar que lá na Europa, o que estava acontecendo? A reforma ela estava ainda em andamento. Nós estamos falando ali de poucos anos após a reforma. E nessa época, a Igreja Católica ela estava fazendo a contra-reforma. Então a coisa estava se dando de uma forma muito ferrenha. O que vai acontecer então?
tanto as perseguições que aconteciam na Europa para os protestantes, né, eles também veio acontecer com essa expedição missionária que Calvino mandou aqui para o Brasil. E eles foram em defesa da sua fé, não aceitaram, né, abdicar de sua fé, mas mantiveram ela, eles foram mortos. Assim também aconteceram com índios e outras pessoas mais. Mas esse grupo de 1557 foi morto em defesa da sua fé, tá certo? No ano de 1630, durante o domínio holandês em Pernambuco, a Igreja Protestante da Holanda instalou-se no Brasil e fundou 22 igrejas no nordeste do Brasil. Batizou índios e pretendia traduzir a Bíblia para o tupi e ordenar pastores indígenas, mas com a Guerra da Restauração, Pernambuco foi devolvido a Portugal e deu fim na missão holandesa. Então vamos pontuar isso daí também. No ano de 1630, o que vai acontecer? Pernambuco, ele passa a ser dominação holandesa. A gente sabe, estudando história lá na escola, lembra disso? Que o Brasil ele teve algumas guerras internas. Naquela época, os países, na sua expansão marítima, estavam descobrindo os vários lugares pelo mundo afora, mais particularmente aqui no continente americano. E o que acontece? Portugal ele teve como domínio o Brasil e outros lugares, mas mais o Brasil aqui, né? Na América do Sul, Portugal ficou muito firme no Brasil. Mas num determinado momento, em 1630, a Holanda ela pegou Pernambuco para ela. E por algum tempo, Pernambuco ficou sob posse dos holandeses. O que os holandeses fizeram? Haja a lembrança de que os holandeses eram um país protestante, tá certo? Eles mandaram para cá mais uma expedição missionária. E essa expedição missionária fundou em Pernambuco 22 igrejas. A maior quantidade dessas igrejas, elas estiveram ali em Recife, em todo o Pernambuco, mas a maior quantidade delas em Recife, tá certo? Mas aí houve uma guerra chamada Guerra da Restauração, onde Portugal combate os holandeses para reaver Pernambuco de volta. E Portugal era uma potência mundial naquela época. Com a expansão marítima, Portugal tinha muita força. Então o que ele fez? Conseguiu reaver Pernambuco de volta. Com isso, aquela missão ela termina e as igrejas praticamente fecham o seu projeto missionário. Agora nós vamos entrar aí no Brasil monárquico, tá? Estamos deixando agora um pouco de lado o Brasil colônia e já estamos entrando no Brasil monárquico. Nesse período imperial é que ocorre a permanência definitiva do protestantismo no Brasil. Com o Tratado de Comércio e Navegação, comerciantes ingleses estabeleceram a Igreja Anglicana em 1811. Aí daí vale uma observação a gente fazer. O que nós estamos dizendo? Entramos agora no período do Brasil monárquico. O Brasil monárquico é aquele período em que a família real portuguesa ela se estabelece no Brasil. Eu até fiz questão de fazer uma observação ali. Por quê? Porque como já tinha naquela época um tratado, que era o chamado Tratado de Comércio e Navegação, os ingleses eles mandaram para cá os seus comerciantes. E os ingleses eles eram anglicanos, eles eram de origem protestante, né? Eles estavam de uma maior forma protestante. Então o que acontece? Eles fundaram no Brasil a Igreja Anglicana. Isso em 1811. Mas você pode lembrar aí da escola e falar, Guedes, mas o período monárquico só começa no Brasil no ano de 1922. Né? Aí a gente precisa lembrar que eu fiz questão de colocar aí que essa igreja anglicana, né, foi a primeira igreja protestante a ser colocada no Brasil de forma que permaneceu, tá certo? De forma que permaneceu. Já tinha tido aquelas expedições de Calvino e tudo mais, mas essa daqui permaneceu. E eu botei 1811 como já sendo o período monárquico, porque em 1808 a família real de Portugal, ela vem para o Brasil exilados. Lembra que Napoleão Bonaparte havia tomado boa parte da Europa e a família portuguesa ela vem exilada para o Brasil, isso em 1808. Então as coisas já estavam caminhando para que entrar no Brasil monárquico. A família real já estava no Brasil e
quando tem esse tratado de comércio e navegação, os comerciantes ingleses vêm para cá e aqui eles constroem a primeira igreja anglicana, isso em 1811, tá? Aí depois nós temos a igreja luterana em 1824. Então primeiro tivemos a igreja anglicana, né, a igreja inglesa, aqui no Brasil em 1811. Depois, em 1824, nós temos a igreja luterana. Depois nós temos a igreja congregacional em 1855. Depois nós temos a igreja presbiteriana em 1859. Depois nós temos a Igreja Batista e a Metodista em 1871. Depois nós vamos explorar aí no término do estudo um pouco mais sobre a questão da Igreja Batista, né, que é alvo maior do nosso estudo, devido ser a nossa denominação, embora todas as outras sejam de igual forma importantes. Tá? Nesse período, vale ressaltar que o Estado não era laico, e sim de fé católica, embora a Constituição de 1824 assegurava a liberdade de culto, havia, no entanto, uma perseguição velada apoiada pelo Estado. Então, o que nós estamos falando aqui? A Constituição de 1824, né, a primeira do Brasil, ela assegurava a liberdade de culto. Mas o Estado não era laico, o Estado ele tinha uma religião, e a religião oficial do Estado era a religião católica. E o catolicismo, nessa época, nós precisamos lembrar que ele ainda brigava por espaços, né? Em reaver os seus espaços. Ele não gostava muito de perder espaços, né? No tocante aí a sua história. E o que vai acontecer? Havia uma certa perseguição, mesmo que de forma velada, apoiada pelo Estado. Até porque a religião do Estado era a católica, tá certo? Vamos dar continuidade aí, então. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. O Brasil agora republicano. Nessa época, o Brasil tem uma grande intensificação nas atividades missionárias estrangeiras. É quando chega no Brasil o movimento pentecostal em 1910, no que viria a ser a Igreja Assembleia de Deus. Então essa daí é a foto justamente da primeira Assembleia de Deus, tá? Aí do Brasil. O que vai acontecer, irmãos? Agora nós já estamos falando do período do Brasil republicano. Em 1910 vai ser inaugurada a Igreja Assembleia de Deus. Mas a gente precisa olhar até um pouco aí, é um fato bem interessante na nossa história, que nesse ano 1910 tivemos aqui a vinda de dois missionários suíços, né, que era o Gunnar e Daniel Berg. Eles vieram da Suíça para cá, e quando eles vieram para cá, eles experimentavam na Suíça um avivamento, né? Um novo movimento pentecostal. E o que acontece? Eles vieram aqui para o Brasil para fazer missão, mas eles vieram com base nesse avivamento. Ao chegarem aqui, eles membraram justamente na igreja da qual eles faziam parte. Na Suíça, eles eram batistas. E eles saíram de lá, vieram para cá e trouxeram, né, no seu coração esse avivamento, esse pentecostal, tudinho. O que acontece? Eles, quando membram aqui na Igreja Batista, que todas eram tradicionais, eles começam ali a falar sobre essa questão desse avivamento. Bom, com um pouquinho de passar de tempo, uma parte da igreja aceitou aquelas ideias de avivamento de Daniel Berger e Gunnar, e uma parte não. A parte que não aceitou continuou o batista tradicional. E a parte que aceitou aquele avivamento, eles fizeram o quê? Eles fundaram a Igreja Assembleia de Deus, tá certo? Então, naquele momento, não surge a Igreja Batista renovada, não é ali. Naquele momento, surge a Igreja Assembleia de Deus. Então, nós tínhamos os batistas tradicionais, uma parte deles saem da tradicional para formar, então, em 1910, a Assembleia de Deus, uma igreja abençoada que está aí por tanto tempo, né? Nos anos de 1950, dá-se início a uma nova fase do pentecostalismo e é gerado novas denominações. Entre elas estão
o Evangelho Quadrangular, que foi formado, surgiu em 1951. E a Igreja Deus e Amor em 1962. É também nessa época que algumas igrejas tradicionais experimentaram o movimento pentecostal, dando origem à Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Cristã Maranata e a Convenção Batista Nacional. Também fiz questão aí de colocar uma observação, porque vocês observam que essas denominações, elas surgem, né, do movimento pentecostal para cá. Então, o que vai acontecer? Em 1950, acontece uma nova fase do pentecostalismo, tá? Nesse momento, vai surgir outras, Maranata, Convenção Batista Nacional. Essa Convenção Batista Nacional é justamente de igrejas batistas renovadas, tá certo? Já em 1950, tá? Vamos dar continuidade? Nos anos de 1970 ocorre o movimento neopentecostal, com ênfase na teologia da prosperidade. Temos como exemplo, entre outras, a Igreja Universal, que ela surgiu em 1977, Renascer em Cristo, que surgiu em 1986. Tá certo? Bom, com isso daí nós entendemos um pouquinho qual foi o período de surgimento das igrejas, das denominações, tá? Os irmãos observam que essas igrejas sempre vieram de outras. E se a gente for olhando para trás, a gente sempre vai achar na história a continuidade dessas igrejas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre mais propriamente dita, a história da Igreja Batista. Como que surgiu, como que se formou, né? Melhor expressão, como que se formou ali os batistas, tá? Resumo histórico, então, dos batistas. Há pelo menos 3 correntes históricas que defendem a origem dos batistas. Então, vamos entender aí. Se a gente for falar aí das denominações, eu falei aqui para os irmãos, por exemplo, qual foi o ano que surgiu cada uma delas. Mas cada uma delas tem uma história, não é? Por exemplo, os presbiterianos, Maranata, Congregacional, todos eles têm uma história. Nós falamos ali do momento em que eles surgiram no Brasil, tá certo? Quando nós falamos aí sobre o Batista, há 3 linhas, 3 correntes que falam sobre o surgimento da Igreja Batista. 3 linhas. A primeira delas é o sucessialismo. A gente vai ver aí agora. Esse sucessialismo batista defende que a origem dos batistas se dão nas margens do Rio Jordão pelo ministério de João Batista. Tá? Depois vem os paulicianos, os albigenses, os valdenses. Vamos entender isso daí. Essa linha aqui é uma linha que eu coloquei no estudo porque faz parte para a gente estudar, mas não é uma linha defendida por muitas pessoas. Na verdade, uma quantidade bem pequena, quase, talvez até nem exista mais, é a ideia do sucessialismo batista. Essa ideia, eles têm em mente que a Igreja Batista vem desde a época do Rio Jordão, quando João Batista batizava aquelas pessoas e os discípulos dele vieram a ser futuramente os discípulos de Paulo, que vieram a ser depois os albigenses, que vieram a ser os valdenses. Ao longo da história aí vieram grupos defendendo essa ideia até chegar à Igreja Batista propriamente dita. Essa é a primeira corrente que defende. É a corrente do sucessionismo batista. Como falei para os irmãos, ela não é bem aceita, tá certo? Mas vamos lá. Antes de falarmos sobre a segunda e sobre a terceira, a gente precisa aí voltar ao nosso mapa. Por quê? Agora é um momento que a gente precisa aí pontuar bastante. Esse mapa, essa linha do tempo, né, ela vai dizer algo para a gente que vai facilitar o nosso entendimento no tocante a isso. Tanto a segunda corrente quanto a terceira corrente, elas meio que se misturam. Então, por exemplo, a segunda corrente vai dizer que nós viemos dos anabatistas. E a terceira corrente vai dizer
que nós viemos dos separatistas anglicanos. Então observem bem que, Guedes, qual é a mais aceita de todas? Embora a da Anabatista seja mais bonito da gente aceitar, a maior quantidade de igrejas, elas entendem a questão dos separatistas, e há uma realidade histórica por isso. Mas tanto a separatista quanto os anabatistas, eles vão se misturar para a formação da batista. Por isso que talvez nem seja correto a gente dizer apenas que viemos dos anabatistas, ou apenas dos separatistas anglicanos. Talvez seja mais correto a gente dizer que houve uma mistura nisso. E eu vou explicar aos irmãos aí por que houve, tá? Vamos lá. Se a gente olhar aqui, ó, os anglicanos, tá? Estão aqui nessa linha. Dos anglicanos vieram os puritanos separatistas. Tá aqui, tá? Aqui em cima estão os anabatistas. Agora observem bem que os batistas que estão aqui, ó, tem uma linha que tanto liga o anabatista, e aqui está o batista, quanto vem dos separatistas anglicanos. Aqui, ó. Repara que a própria história, ela dá origem ao batista nas duas áreas, tanto para os anabatistas quanto para os separatistas anglicanos. E é importante a gente entender isso daí, porque nós vamos falar agora o que acontece. Olha aí. Vamos falar um pouquinho, então, primeiramente, dos anabatistas, tá? No tempo de reforma protestante, alguns que saíram da igreja não se identificaram com os reformadores principais, Lutero, Calvino e Zwinglio, formando grupo à parte, com uma reforma mais radical, e que o batismo deveria ser apenas para os regenerados, e ficaram conhecidos como anabatistas. Agora vamos pontuar. O que está dizendo aí? Que na época da reforma, teve um grupo de pessoas que eles não aceitaram todas as ideias de Lutero, Calvino e Zwinglio. Eles acreditavam que a reforma deveria ser mais radical, tá? Haja vista, por exemplo, que igrejas reformadoras da época ainda batizavam crianças. Então, por exemplo, esses grupos não aceitavam que as igrejas protestantes reformadas continuassem com essa prática, que era uma prática da antiga Igreja Católica de Roma. Então, eles não aceitavam isso. Esses grupos, eles vêm a sair desse movimento reformador e fazer uma reforma mais radical. E eles são chamados de anabatista. Mas a gente precisa pontuar que os anabatistas já existiam há muito tempo atrás. Nós precisamos lembrar que a Igreja Católica começou a batizar crianças ainda na Idade Média. E naquela época já tinham grupos de pessoas que não aceitavam o batismo de criança, e eles rebatizavam aquelas pessoas quando elas eram adultas, regeneradas, que confessavam seus pecados e então se entregavam a Cristo. Aí batizavam essas pessoas. O anabatista significa aquele que rebatiza, né? O rebatizar. Então o anabatista, na verdade, ele vem de muito tempo antes da Reforma Protestante. Quando chega na Reforma Protestante, um grupo da Reforma não aceita que as igrejas reformadas e protestantes continuem com essa prática de batizar as crianças. E o que eles fazem? Eles vão para os anabatistas. E naquela época, eles ficaram tidos como os anabatistas, por quê? Por causa que eles pegaram a principal ideia dos anabatistas, que eram de quê? Rebatizar apenas os regenerados, apenas a pessoa já em sua fase, digamos, adulta, que confessasse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Observem bem que eles são tidos como os anabatistas, mas os anabatistas já existiam ao longo de muito tempo. É porque quando a gente fala de anabatista, não estamos falando de um grupo apenas. Eram vários grupos que formavam os anabatistas, né? Anabatista, ele era uma ideia central de se rebatizar as pessoas em cima de uma
de um conteúdo. É claro, tem várias outras coisas, mas o principal aí, quando se fala de anabatista, é a questão do batismo, tá certo? Então, essa linha, o que acontece? Eles saem da reforma protestante, continuam como protestantes, é claro, mas eles queriam uma reforma maior. Ó, se, por exemplo, o calvinismo vai continuar, se as igrejas calvinistas vão continuar batizando criança, a gente não quer. A gente vai fazer uma reforma mais completa, mais radical, tá certo? Então vamos lá. A terceira grupo que defende aí a questão da onde surgiram os batistas, essa daí é a mais aceita, tanto pela maioria das igrejas batistas, quanto por todo o mundo acadêmico, né? O mundo acadêmico defende essa terceira parte, por causa que a história ela tem raiz nisso daí. Olha o que vai acontecer, tá? Na segunda metade do século XVI, pequenos grupos tornaram-se impacientes em relação à reforma da igreja anglicana. Observa que misturou já. Lembra daquele grupo que saiu e foram para a questão anabatista que já existia? Pois é, esse homem chamado John Smith, né? Ele era um clérigo anglicano, era um pastor anglicano, fundador da denominação batista. Aí você fala, ah, Guedes, então esse é um dos grupos que saíram e foram para formar a igreja batista? Sim, mas observa bem o seguinte, a gente precisa, se a gente dar continuidade aí, ó. Bom, vamos voltar aqui, deixa eu ver aqui. Se a gente for olhar aí pro nosso questão aqui da nossa linha, a gente vai ver que os anglicanos estão aqui, a igreja inglesa, né, está aqui. Daqui vai sair os separatistas, estão aqui. Daqui vai sair, ó, o batista, tá aqui. E aqui estão os anabatistas que também vão sair para dar origem aos batistas. Então observa bem que a nossa origem tanto está ligada aos anabatistas quanto estão ligadas aos separatistas ingleses. Aí você poderá me falar, tá bom, Guedes, mas então por que você fala que o mundo acadêmico e a maioria das igrejas batistas, elas dão a sua história pelos separatistas ingleses? E eu explico agora por quê. Porque esse homem aí que nós vimos, John Smith, ele quando sai da igreja anglicana, dos separatistas, para ir perdão, na verdade ele vai ser um separatista, né? Quando ele sai da igreja anglicana, ele vai fazer o quê? Ele vai se ajuntar a um grupo chamados menotistas. E esses menotistas nada mais é do que um grupo dos anabatistas. Então esse grupo que saiu com John Smith da Inglaterra e foi para a Holanda, o que vai acontecer? Ao chegar lá, ele vai se ajuntar com um grupo chamado menotistas. E esses menotistas nada mais é do que um grupo dos anabatistas. E eles se juntam ali, e ali acontece o batismo deles, porque John Smith tinha se auto-batizado, né? Ele olhou para um lado e falou, e agora, quem vai nos batizar? Então ele se auto-batizou e batizou depois os membros da sua igreja. E quando ele chega lá nos menotistas, ele novamente é batizado, porque os menotistas falam, não, vocês têm que ser batizados pela igreja. Então eles batizaram eles novamente. Mas aí quando chega lá nessa época, vai acontecer aí uma situação um pouco mais complexa, porque eles deram ali início à primeira igreja batista, isso lá na Holanda, a primeira igreja batista, com John Smith. O que vai acontecer? Começa a ter ali uma questão da igreja batista geral e a igreja batista particular. Isso estaria ligado àquela situação do calvinismo e do arminianismo que nós falamos aí há algum tempo, não é? Quando John Smith morre, seu auxiliar, né, que era chamado Thomas, ele pega o grupo que estava ali naquela igreja e fala, bom, quem é que vai voltar comigo para a Inglaterra? E uma parte desse grupo, uma boa parte, a maior parte na verdade, eles voltam para a Inglaterra. E lá na Inglaterra, eles fundam a primeira igreja batista na Inglaterra. É desse grupo que vai dar linhagem a todos os outros batistas. Agora, por quê? Porque aquele grupo que ficou lá na Holanda,
eles eram um pouco radicais demais. Então, por exemplo, eles não aceitavam se casar com outras pessoas de outra denominação, por exemplo. Eles só casavam-se entre eles. E esse grupo veio acabar até mesmo em função disso. Eles não deram continuidade. Eles só casavam entre eles e quando viram, era um grupo tão pequeno, mas tão pequeno, que não tinha mais como condição de casar entre um e outro, e aquele grupo foi terminando. E a igreja que deu continuidade né? Aí nós tínhamos duas igrejas batistas, uma na Holanda e uma na Inglaterra. Essa da Holanda vem terminar. E essa da Inglaterra, ela vai dar continuidade a todos os demais linhas batistas que nós vimos aí pela frente. Tá certo? Bom, o que vai acontecer aí agora? O trabalho batista no Brasil, ele começa com a chegada dos missionários norte-americanos, tá? Essa igreja batista lá da Inglaterra, ela vai mandar missionário para tudo quanto é parte do mundo. E formam uma comunidade batista lá no sul das Américas, lá, né, no continente americano, tá? Ali no sul dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Em Santa Bárbara, no ano de 1971, foi organizado a primeira igreja batista no Brasil. Eles eram vindos do continente norte-americano, vieram para o Brasil em Santa Bárbara, né? Santa Bárbara do Oeste, e ali no ano de 1871, eles inauguram a primeira igreja batista no Brasil. Então, se nós olharmos aí lá atrás, lembra quando nós falamos? Nesse ano surgiu essa igreja, nesse ano surgiu essa igreja. Bom, no ano de 1871, como nós falamos lá, nesse mesmo ano também teve origem a igreja metodista no Brasil, né? Vem a ser inaugurada, então, a primeira igreja batista no Brasil. Tá certo? Bom, queridos, é um pouquinho disso. Hoje nós estamos aí terminando nosso estudo. Falamos um pouquinho aí sobre tudo aquilo que aconteceu, dando início, né? A história que tange a nossa fé. E falamos um pouco hoje do pós-reforma protestante, desse desenvolvimento aí das igrejas no tocante a tudo aquilo que veio a ser futuramente, que veio a acontecer agora, tá? Todas essas igrejas, como nós falamos aqui, elas têm suas histórias à parte, elas vão ter as suas histórias, né? A Igreja Assembleia de Deus, ela mistura a história dela com a Igreja Batista. Por quê? Porque eles têm esse início. Aí tem a Metodista, né? A Wesleyana, a Igreja Anglicana, a Luterana e tantas outras que vão ter as suas histórias. E hoje nós tentamos aí resumir um pouquinho o que aconteceu pós a Reforma Protestante. Então que todos possam ter aí aproveitado o vídeo. Nós vamos ter mais vídeos como esse para trazer alusão aí, né? Trazer luz sobre a nossa história. Fiquem na paz, até o próximo vídeo.